Que bom que vocês estão aqui. Se você puder, eu quero pedir que você neste momento, marque aí no Facebook pessoas que você sabe que precisam ser impactadas pela palavra de Deus. Se você puder, mande mensagem agora pelo seu WhatsApp, no grupo da família, dos amigos, com um link aí no YouTube para que as pessoas possam também cultuar a Deus, adorar a Deus e permitir que Deus venha conduzir as suas vidas. Faça isso agora. Nós estamos numa série de mensagens que começamos há 2 quartas-feiras atrás, intitulada Os Julgamentos do Apocalipse, e era para darmos continuidade na semana passada, mas como foi o nosso culto de ceia, nós acabamos dando um stand-by, e eu estou retornando hoje. São 3 mensagens desta série, onde nós vamos falar sobre os 3 julgamentos que a Bíblia nos apresenta dentro da escatologia. Na primeira semana, na primeira quarta-feira, nós falamos sobre o julgamento ou o tribunal de Cristo. E nós entendemos que o tribunal de Cristo, ele tem um papel de julgar a igreja, mas não a igreja por pessoa, mas as obras da igreja. Então ele, como vimos naquela situação, o julgamento o tribunal de Cristo, na verdade, ele vai ter um propósito. Depois da igreja arrebatada, Luane, que bom te ver aqui, filha. Depois da igreja arrebatada, antes de entrar nas bodas do Cordeiro, nós então teremos as nossas obras julgadas. E elas serão colocadas à mesa do Senhor e vão ser 6 obras ali representadas. Serão representadas pelo palha, pelo feno, pela madeira, pelo ouro, pela prata ou pelas pedras preciosas. E hoje eu quero falar sobre o segundo julgamento do Apocalipse, que é o julgamento das nações. Porém, antes de nós entrarmos no julgamento das nações, eu quero chamar a sua atenção pelo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu tenho falado desde o mês de março, e talvez algumas pessoas ainda não se deram conta, mas desde o mês de março tem ficado muito claro para nós como igreja, que esse tempo de pandemia não é simplesmente uma crise sanitária que desenvolve uma crise financeira. Mas esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, ele vem como um sinal. As dores de parto dos fins dos tempos. E antes de começarmos a falar do tribunal de Cristo, até porque o assunto tem tudo a ver, nós precisamos prestar atenção não apenas nos sinais da terra para com o céu, como eu compartilhei há 2 semanas atrás, e até domingo passado, quarta passada eu falei alguma coisa sobre isso também, mas temos que prestar atenção no que esta crise está gerando como sinal nos dias que nós estamos vivendo. Quando começamos a ler o livro de Apocalipse, Mike, quando começamos a ver as profecias escatológicas, sobre os fins dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a tribulação, nós vamos ver que nesse período onde a igreja, depois de ser arrebatada, vai manifestar um tempo de 7 anos aqui na terra de tribulação e grande tribulação. Porém, para isso acontecer, algumas coisas precisam ser organizadas pelo inferno, pelo anticristo, para que o governo do anticristo ele seja aceito. Nós precisamos entender que o mundo espiritual ele vai agir segundo a legalidade que o mundo material dá a ele. O que o Márcio quer dizer com isso? Bom, vamos resumir isso. Nós só vamos ser abençoados ou oprimidos pelo inferno quando nós legalizamos, quando nós damos autoridade para Deus ou para o inferno agir em nossas vidas. Qual que é o propósito aqui de tudo que está acontecendo? É de uma organização no mundo físico, daquilo que nós legalizamos do mundo espiritual. Então o inferno ele só vai agir através do nosso livre-arbítrio, quando nós autorizamos, quando nós permitimos. É assim que nós somos destruídos pelo inferno, quando pelo pecado nós legalizamos o inferno agir em nossas vidas. Assim também no mundo espiritual, pela nossa obediência com Deus, legalizamos as bênçãos do Senhor. Então, para tudo que está acontecendo, ou tudo que vai acontecer na tribulação, o inferno, a besta que vai se manifestar através do anticristo, ela precisa de pelo menos 3 coisas, O inferno precisa de pelo menos 3 situações na tribulação para poder desenvolver o seu projeto maligno de tentar destruir a humanidade. E Deus já deixou essa revelação para nós, não só em Apocalipse, em Daniel, como também em outros textos bíblicos, e eu vou compartilhar com vocês. 3 coisas que o inferno precisa para ele poder ter o domínio depois que a igreja for arrebatada. Número 1, ele precisa de um governo mundial, que é o próprio governo do anticristo. Número 2, ele precisa de um controle financeiro, porque quem controla o dinheiro controla as pessoas que precisam do dinheiro.
Você pode prestar atenção, né, na economia mundial, no controle econômico dos países, das cidades, das famílias. Quem tem o controle do dinheiro tem o controle das pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade. E por terceiro, o governo do anticristo, esse governo da tribulação, que nós não estaremos mais aqui. Amém, queridos? Amém, queridos? Nós não estaremos mais aqui. Ele também quer ter o controle sobre o livre-arbítrio, quer ter o controle sobre a escolha das pessoas. O que o diabo mais queria ter e ele não pode ter? Os atributos de Deus. Ele gostaria de ter onisciência, onipresença e onipotência. Ele queria estar em todos os lugares, saber de todas as coisas e ter o poder para todas as coisas, mas ele não tem. Então ele está tentando construir pelo menos dois desses elementos que podem gerar o terceiro. Ele quer construir a onipresença e a unipresença, melhor dizendo, e ela hoje tem sido construída de uma forma digital, podemos dizer. Na minha avaliação, e talvez você vai me achar um careta, mas na minha avaliação a internet é a grande ferramenta da tribulação para ter uma onipresença e com isso ter uma onipotência, né, um poder sobre as pessoas, um controle sobre as pessoas, e isso vai trazer então o governo total do anticristo na terra. Então o que está acontecendo nesse tempo de pandemia, Davi, tem tudo a ver com o trilho do inferno para poder preparar o ambiente para a sua manifestação de governo. Nós precisamos prestar atenção nos sinais que a Bíblia apresenta e nos sinais que estão acontecendo aqui na terra. Então Jesus diz lá no livro de Mateus capítulo 25, não vou entrar no texto porque não é sobre isso que eu quero pregar, é só uma introdução. Mas Jesus diz que a figueira ela tem que florescer. E quando a figueira florescer, desta geração não iria passar aqueles sinais, ou o arrebatamento, ou a volta do Senhor Jesus a essa terra, a volta do noivo para arrebatar a noiva. A figueira ela tipifica o quê? A figueira ela tipifica a nação de Israel. A nação de Israel, por conta do afastamento de Deus, ela foi sendo dizimada e espalhada no mundo. Em 1948, mais especificamente em maio de 1948, houve então uma eleição para que Israel voltasse a ser reconhecido como nação. Se eu não me engano, 18 ou 19 de maio de 1948, inclusive foi, se eu não me engano, um chanceler brasileiro que deu o voto de Minerva, Oswaldo Aranha, se eu não me engano, que deu o voto de Minerva, para que a nação de Israel ela voltasse a ser reconhecida como nação, ou seja, foi reconhecido o Estado de Israel em 1948. Quando a nação de Israel volta a florescer, porque ela representa a figueira, vocês estão comigo aí? Coloca para mim aqui a tela do Facebook, do YouTube, para ver se a galera está ligada comigo. Quando a nação de Israel volta, quando a nação de Israel é reconhecida como Estado, significa, Jefferson, que a figueira começou a florescer. A figueira voltando a florescer, começando a dar flores, começando a ter vida, Jesus diz, dessa geração não vai passar. Eu sei que algumas pessoas que estudam a escatologia querem menosprezar essa palavra. Só que nós precisamos entender que essa palavra não foi declarada simplesmente por um profeta ou por um apóstolo. Foi o próprio Jesus que declarou isso lá no livro de Mateus capítulo 25. Quando a nação de Israel nasce como Estado, ali começa esse tempo onde Jesus falou que a geração não iria passar. Moisés nos dá uma direção, lá no livro de Deuteronômio, e também encontramos alguma coisa no livro de Números, que uma geração, ela seria reconhecida pelos 70 ou até 80 anos de vida de uma pessoa. Uma geração, ela é reconhecida, então, entre 70 e 80 anos. Faz as contas comigo. Se o Estado de Israel foi gerado, né, foi renovado, foi restabelecido, melhor dizendo, em 48, vamos fazer uma conta comigo? 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018 deu 70 anos. 2028, 80 anos. O que nós começamos a entender, não estou dando data da volta de Jesus, por favor, gente. Eu só estou tentando decodificar as Escrituras Sagradas. Uma geração, segundo Moisés, vai viver no máximo 80 anos, isso num princípio bíblico que nós encontramos lá na Torá. Então nós entendemos que de 48 a 2028 fecha-se uma geração. Fechando uma geração, na minha avaliação, Jesus, na minha avaliação, não estou dando data, Jesus volta para buscar a igreja antes de 2028. Estou falando besteira aqui, gente?
Estão conseguindo compreender, o pessoal que está aqui trabalhando? 2028, na minha avaliação, é o limite. Então, o que nós temos aí? Talvez, no máximo 8 anos. E qual que é o propósito? Para a gente se esbaldar, festar? Não. É para a igreja continuar pregando o evangelho, levando salvação para aqueles que ainda não receberam salvação até o noivo chegar. Mas isso pode acontecer em qualquer momento e Jesus deixou claro que ele virá como um ladrão. Por isso nós temos que estar vigilantes, preguei sobre isso na quarta-feira passada, inclusive. Nós precisamos estar alertas, vigilantes. Então, se a geração, na minha avaliação, escatológica, é esta geração que eu e você estamos vivendo, o anticristo também tenta codificar, ou o inferno também tenta codificar essas palavras. Ele não sabe quando virá de fato o noivo, porque só o Pai sabe, a Bíblia deixa claro. Mas nesses sinais, em todo esse processo, ele começou a conduzir, a construir a sua manifestação. E como eu falei para vocês, para que o anticristo consiga ter eficiência no seu governo, ele precisa de 3 coisas. Um governo mundial, ele precisa de um controle financeiro, ele precisa de poder sobre o livre-arbítrio das pessoas, porque ele não é democrático. Ele não é democrático, preste atenção, o governo mundial do anticristo não será democrático, ele será de destruição, porque o diabo não ama ninguém, ele quer destruir a humanidade. Esse é o objetivo do inferno. Então, para a gente avaliar isso, eu vou falar um pouquinho de cada um, e vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses 2:3, se a Mayra conseguir colocar para mim na tela, me ajuda também. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Eu gosto de dar aula quando tem gente, assim, né? Só dar aula para a câmera aqui é mais complicado, porque a câmera ela não abre a Bíblia, ela não faz cara de quem está entendendo ou não está, né? Então, no escuro assim fica mais difícil, mas vamos tentar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Aqui nós vemos o autor apresentando o papel, a figura, a manifestação do anticristo. Quem será o anticristo? E qual que é o papel dele neste governo, no governo maligno de 7 anos da tribulação e da grande tribulação. Diz lá o texto: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ele está falando como vai acontecer os fins dos tempos. Ele diz, para que aconteça os fins dos tempos, primeiro tem que vir a apostasia, tem que vir o esfriamento espiritual, tem que vir o afastamento das pessoas. E eu pergunto para você não tem visto um tempo de apostasia? A Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo declara isso, Samuel, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto, nesse tempo de pandemia. Desculpa a minha sinceridade, não estou querendo mandar recado para ninguém, mas o que nós temos visto nesse tempo de pandemia, as pessoas se afastando de Jesus, as pessoas se afastando da igreja, as pessoas têm muito mais medo de ser contaminado pelo Covid do que ir para o inferno. Porque aquele que consegue entender que o seu afastamento de Deus pode dar legalidade a ele pecar e assim o inferno agir na sua vida, ele não se afastava de Deus. O último lugar que eu e você podemos nos afastar é da casa do Pai, é da igreja do Senhor Jesus. Esse é o ponto. O amor de muitos esfriaria, e esse tempo de afastamento das pessoas de Jesus é esse amor que está esfriando. As pessoas elas não estão mais com receio de ir para o inferno do que têm o receio de ser contaminado pelo vírus, que é claro que a gente tem que viver em segurança, sim, nós temos que ser cautelosos, mas amados, o inferno e o pecado é muito mais destrutivo do que qualquer doença. É isso que nós precisamos entender. Mas o que está acontecendo? O amor das pessoas está esfriando. Não será assim antes que venha a apostasia, e então se manifeste o homem do pecado. Então o anticristo ele é um homem. Ele é o homem que a Bíblia chama o homem do pecado, o filho da perdição. Ele é literalmente um filho do diabo mesmo, que ele vem como homem, ele vem na sua figura física materializada, não o diabo, mas este homem, ele vai vir fisicamente e ele tem um papel do quê? De trazer um governo a esta terra no tempo que a igreja, depois que a igreja for arrebatada. O anticristo só não manifestou o seu governo ainda, o inferno só não se levantou ainda porque nós, como igreja, não estamos permitindo. Você está entendendo por que as pessoas, por que a mídia, por que tem tentado se levantar tanto contra a igreja? Vocês estão entendendo agora? Por que eles querem fechar as igrejas? Por que eles querem atrapalhar os cultos se manifestarem? Eu, na minha avaliação de todas as igrejas que eu acompanhei nesse tempo de pandemia, de pastores amigos, todos foram muito criteriosos segundo os decretos do Covid, da Organização Mundial de Saúde. Afastamento, álcool em gel, máscara. Eu tenho certeza absoluta
que a igreja ela é o menor agente de contaminação frente a tantos outros elementos que nós encontramos. Mas o primeiro que se manda fechar é a igreja. Alguém espirra dentro do ônibus, o problema é da igreja. Alguém tem uma coriza dentro do mercado, o problema é a igreja. E muitos que se dizem cristãos apoiam o fechamento da igreja também. Apoiam. Não, porque eu não sou, a igreja não é o prédio, eu sou a igreja, mas o miserável nem vida com Deus ele tem para ser igreja. Mas ele quer fazer de conta. Por quê? Porque o papel do inferno é cegar as pessoas e calar a igreja. Porque quando a igreja for tirada da terra, então o anticristo ele manifesta o seu governo. E o texto continua: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai trazer o anticristo, ele vai querer manifestar aqui na terra um governo mundial. Mas ele só pode fazer isso depois que a igreja for arrebatada. Porém, como eu falei, decodificando as escrituras sagradas, nós começamos a entender que esta geração pode ser a geração que não morrerá, mas será uma geração que será arrebatada. Posso ouvir um glória a Deus quem está aqui? Posso ouvir um glória a Deus quem está aí comigo? Escreve aí. Esta é a geração, então o inferno começa a preparar. É claro que em todas as gerações o inferno preparou um anticristo. Porque como ele não sabe quando Jesus virá, vocês concordam comigo que toda geração tem que ter um anticristo? Toda geração eles tentam preparar um governo mundial. Mas os sinais estão muito próximos do que estamos vendo na Bíblia. Se você prestar atenção hoje, já existe um governo mundial sobre as nações. A ONU. A ONU hoje, ela faz um papel de governo mundial, vocês concordam comigo? Sim ou não? A ONU trazendo a OMS, o Banco Mundial, ela tem braços que começam a determinar. Hoje os países não fazem os seus próprios decretos frente ao Covid, por exemplo. Quem hoje determina os decretos para o Covid? A ONU. Preste atenção nisso. Para um jornalista hoje falar mal da ONU, significa que o cara desviou. Na visão dele ele vai para o inferno, porque a ONU hoje ela é absoluta, mesmo falando um monte de erros que eles têm cometido aí, frente a essa doença, até por não conhecerem. A OMS, perdão, estou falando da ONU, né? Da OMS, que é um braço da ONU. Ou seja, já existe um governo mundial, gente. Esse governo mundial, ele só não tem todo o poder que ele precisa, porque para Satanás vir governar, ele precisa de um controle absoluto. Pastor, então você quer dizer que um presidente da ONU, ele vai ser o anticristo? Eu estou dizendo que a ONU, na minha avaliação, vai ser a chancela para esse governo mundial. Então hoje, na minha avaliação, tudo aqui é minha avaliação, tá gente? Tudo é minha avaliação. Não sou o rei do absoluto, não. Mas na minha avaliação, o Covid, Deus permitiu para alinhar a igreja, para gritar, é o brado para as 10 virgens, o noivo está chegando, e o anticristo, o inferno, a besta já está se movimentando para saber como vai fazer. Eu ouvi dizer para vocês, é um ensaio o Covid. O governo do anticristo vai ser um governo mundial, e as pessoas vão pedir, a humanidade vai pedir para que alguém se levante neste governo. E nós já estamos vendo isso acontecendo. Autoridades mundiais, como o presidente da França, como o primeiro-ministro da Inglaterra, como o governo do Vaticano e outros países poderosos já começaram a falar da necessidade de um governo mundial. Tudo isso vem nos mostrar o quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tudo isso já está trazendo um processo de organização. Porém, preste atenção, hoje essas entidades elas já começam a fazer esse ensaio. Mas o que vai dar o start mesmo vai ser um grande evento. O que vai fazer manifestar o governo do anticristo? Um evento que gere caos no mundo todo. Quando o mundo todo entrar em caos, então a humanidade vai clamar por este governo, ela vai clamar por esta autoridade, ela vai clamar para que a sua democracia seja tirada dela, para que eles sejam protegidos. E quais seriam talvez as possibilidades de eventos para isso acontecer? Uma delas, que não acredito que seja, mas essa pandemia já mostrou, uma pandemia com muito mais poder de morte do que essa. Imagina uma pandemia, que ela não mate milhares, como tem ceifado no mundo, mas que ela mate milhões. Quantos milhões de habitantes nós temos no mundo hoje? Imagine uma doença que ela venha dizimar com morte 1/3 da humanidade. Seria um evento que faria as pessoas pararem para pedir um governo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim.
E eu não descarto uma possibilidade dessa. Até porque nós vemos, né, muitas matérias aí que provavelmente o Covid ele é uma doença criada em laboratório. E, né, não vou entrar em detalhes aqui. Não preciso entrar em detalhes, você já entendeu. Qual seria um segundo evento que poderia trazer um caos para a humanidade? Qual o segundo evento? Que na minha avaliação é esse que vai ser o start. Porque o anticristo ele precisa de um gatilho, ele precisa de um start para ele começar a governar. O arrebatamento da igreja. Você concorda comigo que o arrebatamento da igreja, para nós que seremos salvos, será um momento de paz, será um momento de promessa de Deus cumprida? Quem dá um glória a Deus aí? Agora a minha pergunta é, e para quem não conheceu a Jesus, vai ser caos ou não? Você consegue imaginar aviões sobrevoando o mundo e no arrebatamento da igreja, pilotos sendo arrebatados e esse avião ficando sem controle? Já falei isso para vocês várias vezes. Na América, as companhias aéreas americanas não deixam voar um piloto e um copiloto cristãos. Se o piloto for cristão, o copiloto tem que ser muçulmano, tem que ser budista, tem que ser ateu. Por quê? Porque eles já entendem o processo. E isso tem sido hoje tomado como direção em outros países do mundo também. Você consegue imaginar carretas cheias de combustível nas rodovias, Jesus arrebatando o motorista, o que vai acontecer? Mães desesperadas porque seus filhos sumiram. Marido desesperado porque a esposa que estava do lado dele só ficou a roupa. Eu pergunto para você, vai ser um caos? Vai ser um caos. Na minha avaliação, um bom percentual da humanidade vai sumir num piscar de olhos, como a Bíblia diz. E então esse vai ser o start que o anticristo precisa para manifestar o seu governo mundial. Ele vai se levantar e dizer, eu posso resolver o problema de vocês. Então o arrebatamento da igreja, na minha avaliação, é o grande evento que o anticristo vai precisar para ele dizer, eu resolvo o problema do mundo, eu tenho tudo o que vocês precisam. Por isso que eu vejo que esse negócio já está se organizando para isso, para esse governo mundial. Tudo que estamos vivendo é um ensaio para tudo que vai acontecer. Segundo ponto que eu falei para vocês, que o anticristo precisa para poder manifestar o seu controle na tribulação. Quais são, né, o segundo controle dele? É o controle financeiro. Aquele que controla o dinheiro, controla as pessoas. É um controle financeiro. Essa crise, ela também começa a gerar isso. Hoje ainda eu estava lendo algumas matérias sobre o que os governos mundiais estão fazendo para poder vencer a crise. No momento de desespero, e também, pastor Anderson, no momento onde as pessoas não estavam preparadas, os governos não estavam preparados para a crise, sabe o que eles começaram? Alguns governos estão cogitando fazer, e alguns sem avisar o mundo talvez já estão fazendo. Eles começam, pastor Anderson, a imprimir, pastor Dodô, dinheiro. Você tem que entender uma coisa, o governo não pode imprimir dinheiro se ele não tiver lastro, não pode ter mais moeda do que riqueza. O governo só pode gerar dinheiro, imprimir dinheiro, colocar dinheiro no mercado segundo a sua riqueza. Por isso que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele é fundamental e precisa se estar em controle contínuo, porque é o PIB que determina o quanto de dinheiro esse governo pode colocar no mercado. Então vamos imaginar se o governo do Brasil, para poder pagar todos esses auxílios que ele estava gerando, hipotético isso, ele começa a imprimir dinheiro, ele começa a colocar dinheiro no mercado. O que vai acontecer? Ele vai ter mais dinheiro do que ele tem riqueza. Significa que as pessoas vão ter dinheiro e não vai ter produto para elas comprarem. Vem o quê? A inflação. Foi isso que aconteceu no ano de 85 até 90, no governo do Sarney. Também aconteceu em 79, no governo militar. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1920, na Grande Depressão. Aconteceu na Europa, na Alemanha, onde com todo o dinheiro, com os milhões que eles tinham do dinheiro dele, comprava-se um saco de pão no máximo, 1 quilo de pão. Quando o governo começa a emitir dinheiro, ele começa a perder o controle da sua economia. E aí ele vai correr para quem? Ele vai correr para os bancos mundiais para emprestar dinheiro. Me empresta dinheiro. Na minha avaliação agora, de um estudante de economia, na minha avaliação, eu estudei economia, né? Então não só um estudante que lê, mas eu estudei. Na minha avaliação, os governos mundiais, os bancos mundiais vão dizer assim, isso não tem você não vai encontrar nada aí de estudo sobre isso, é só uma avaliação leiga minha. Eles vão dizer, ok, eu te empresto dinheiro para você cobrir seu furo, para você segurar a sua hiperinflação, porque o país quebra. É o que está acontecendo hoje na Venezuela. Venezuela começou a emitir dinheiro e não tinha laço para isso. Hoje o cara leva um caminhão de dinheiro para comprar 1 quilo de carne, quando se tem dinheiro. É mais fácil fazer escambo hoje lá, troca, do que levar dinheiro. Eles, ok, eu te dou o dinheiro que você precisa, mas com uma condição.
O seu país tem que desenvolver uma moeda digital para a gente poder ter controle desse dinheiro que você vai gastar. A gente tem que ter o controle, você tem que ter o dinheiro. Então tem que ser um dinheiro digital. Pode ser talvez uma criptomoeda. Na China, não sei se vocês sabem hoje, na China, todos os grandes negócios não são feitos em cédula. São feitos em criptomoeda. É verdade ou não é, Davi? O Davi tem um grande amigo aí que trabalha com dinheiro digital, né, Davi? E o maior cliente, os maiores clientes dessa pessoa são pessoas que fazem negócio com a China. Estou errado ou estou certo, Davi? Me corrige, estou falando besteira? Então o Davi está me ajudando aqui. Se eu estiver falando besteira, ele está falando junto comigo. Estou falando que eu sei, já não ia trazer nada para vocês. O objetivo é gerar um controle financeiro. Não sei se é um dinheiro digital, simplesmente uma moeda digital, ou talvez uma criptomoeda. Na China hoje já está se desenvolvendo uma criptomoeda governamental. Não é só um Bitcoin, mas é um dinheiro que o próprio governo chinês vai ter o controle. Porque se ele tiver o controle, vai acontecer isso aqui. Abre tua Bíblia comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, verso 16. Eles vão dizer assim, nós queremos ter segurança daquilo que você vai fazer, porque você não tem descontrole do seu dinheiro. Então agora o seu dinheiro vai ser digital e nós vamos conseguir te ajudar a organizar suas finanças. Com isso, você também vai ter controle sobre o dinheiro de tráfico de drogas, não vai circular mais no mercado, o dinheiro de corrupção, sonegação de impostos, tráfico de armas e outras coisas que são feitas com o dinheiro, né? Cédula, palpável. Porque hoje, se eu pego R$100, o governo não sabe o que eu fiz com esses R$100, concorda comigo? Eu posso ir comprar tudo de doce de amendoim, doce de amendoim agora eu judiei, né? Eu posso guardar no banco, posso colocar debaixo do colchão, não se sabe onde está esse dinheiro. Agora um dinheiro digital, ele vai ser rastreável. Por que o anticristo precisa ter o controle financeiro? Porque o texto de Apocalipse 13:16 diz assim: e faz que todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa, olha lá, comprar ou vender, se não tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, que é o número de um homem, e o seu número é 666. Então o que ele está dizendo? Para que ninguém possa comprar ou vender. O governo anticristo, além dele ter um governo mundial, um domínio mundial sobre o mundo, sobre os países, ele precisa também ter um controle financeiro. Porque daí a pessoa não pode mais comprar ou vender se ela não tiver este lastro digital, que a Bíblia chama da marca da besta, que alguns dizem que é um chip, onde todos os documentos da pessoa será nesse chip, ou na testa ou na mão direita. A Bíblia diz que assim será colocada a marca da besta, e dentro deste chip ele também vai ter lá o seu dinheiro, né? A sua condição financeira ali organizada. Hoje nós já vemos, né, que o dinheiro ele já anda, né, digitalmente, concordam comigo? PicPay, esses bancos digitais, tudo é digital hoje. E o objetivo do anticristo é ter esse controle sobre essas finanças. Na minha avaliação, com o evento do arrebatamento da igreja, ele vai dizer, agora nós precisamos ter um controle maior sobre isso. E as pessoas, em nome desta segurança, por desespero, elas vão abrir mão do seu livre-arbítrio, do seu controle financeiro, do controle da sua vida, para este governo. E aí o anticristo começou. Durante 3 anos e meio, a Bíblia chama de tribulação, será um tempo de falsa paz. É a manifestação do primeiro cavalo dos 4 cavalos do Apocalipse, o cavalo branco, que não é Jesus. Quer parecer Jesus. O cavalo que vai trazer, o cavaleiro do cavalo branco que nós vamos encontrar que é Jesus, é só lá em Apocalipse capítulo 19, capítulo 20 e 21. Que é quando Jesus vem para a guerra do Armagedon. Esse quer parecer com Jesus, não é. É a primeira manifestação, é a manifestação do anticristo, onde ele vai tentar trazer uma falsa paz. E ele vai começar a ter este controle sobre essas pessoas. E o terceiro controle que o inferno, né, vai tentar trazer, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Acho que não faltou nada, né? O terceiro controle que ele vai tentar trazer é um controle sobre as pessoas. É um controle sobre o livre-arbítrio das pessoas. Porque ele, tirando o livre-arbítrio das pessoas, ou gerando um controle sobre as pessoas, ele tem o controle que ele precisa, né, satânico, para dominá-las. Que na minha avaliação é a ditadura digital. Então nós vemos já agora nesse tempo de Covid, você procurar, você vai encontrar nas matérias jornalísticas. Então nesse tempo de Covid, o que já começou a acontecer em alguns países da Europa e na China?
Por conta desta doença que veio assolando a humanidade, na China hoje, o Márcio quer ir no mercado. Eu quero ir lá no mercado Condor, vamos imaginar. Então, para ir no mercado, eu pego o meu celular, eu me cadastro num site do governo chinês, que é um governo comunista, né? Presta atenção, Gog, Magog, Rússia, China, Rússia querendo tomar o controle, a China tentando tomar o controle econômico do mundo. Quem tem o controle do dinheiro tem o controle das pessoas, preste atenção nisso. E a China já está fazendo isso. Então eu quero ir no mercado Condor, então eu me cadastro, Jubanski, me cadastro, coloco meu nome, meu documento e digo, quero ir no mercado Condor. E ele pergunta, qual horário você vai? Eu vou às 13 horas de qual dia? Do dia 8 de julho. Então ele me manda um QR Code, chega um QR Code no aparelho da pessoa, e com esse QR Code ele sai de casa. Ele vai para o mercado Condor. Quando ele está indo, ele encontra lá uma barreira sanitária, uma barreira policial, e o policial vem e fala assim, está indo aonde? Eu estou indo no mercado Condor. O senhor tem autorização para isso? Tem. Ele falou, me mostra o QR Code. Aí ele abre o celular, apresenta, ele escaneia, fala, ok. Agora, foi no Condor, saiu do Condor, deu uma passadinha lá na Aquários, no Bacaxiri. Ele falou, não, a sua liberação era só até o Condor. Vai ter uma sanção sobre a sua vida. Já existe hoje, nesses países, na Espanha também, já ouvi dizer que já está conduzindo esse processo, e já existe um estudo de um chip substituir esse QR Code. O cara cadastra no computador e vai a informação para o chip, e quando ele passou o chip, o QR Code vai estar ali. Esta é a ditadura, o controle que o diabo quer ter sobre a humanidade, que já começou a ser ensaiado. Então, amados, nós estamos muitas vezes preocupados com tantas coisas, mas não estamos preocupados com o que de fato está acontecendo. Hoje, governos mundiais já estão invadindo a privacidade das pessoas. Já sabem, todo mundo aqui já sabe que existe hoje reconhecimento facial. Tem muita gente que tem um aparelho aí para poder desbloquear o aparelho, reconhecimento facial. E qual que é o objetivo na minha avaliação dessas situações malignas? É ter um controle exatamente das pessoas segundo as suas imagens. Hoje, tudo que nós fazemos, nós colocamos onde? Redes sociais. Verdade ou não é? Com quem você é casado, onde você trabalha, o que você faz, qual é a sua crença, o que você comeu hoje, suas fotos. Aí aparece lá a rede social e diz assim, marque sua imagem na foto. Meu irmão, você tira uma foto lá no Piauí, tira uma foto lá no Piauí. Antes de você chegar em Curitiba, o Facebook já está pedindo para você marcar a tua imagem que estava lá no Piauí. Aí começa a aparecer uns aplicativos. Eu estou falando muita besteira, gente? Vocês estão entendendo? O pessoal está entendendo aí? Alguma pergunta aí? O que o povo está falando ali? Já está monitorando tudo. Exatamente, o João Brito falou. Pelo voucher, né, já está sendo monitorado tudo. O que nós vamos entender hoje, para você ter uma ideia dentro de todo este processo? Eles começam a colocar aqueles aplicativos. Como você vai ser, como ficar velho? Você prestou atenção que todo ano vem uma brincadeira dessa? Faça a sua foto quando você ficar velho, aí você faz, aí o outro ano vai. Como você seria se você tivesse 20 anos mais novo, aí você coloca a tua foto. Como você seria se você fosse do gênero feminino, você sendo homem, ou do masculino, você sendo mulher? Na minha avaliação, tudo isso é para pegar a sua imagem e já vai colocando num banco de dados. Existe hoje, o São Paulo já comprou um equipamento, e já está implantando na cidade, comprou da China, onde uma pessoa que ela estiver andando na rua, aquele equipamento pela uma câmera de rua, vai pegar ele a 100 metros, 50 metros, pega a sua imagem, e quando ele captar a imagem, vai aparecer todos os dados. Isso é coisa que a gente já vê nos filmes, coisa de FBI e CIA. É verdade ou não é? Em nome da segurança, existe hoje um controle de tudo. Os Estados Unidos hoje, ele não precisa pedir para ninguém para invadir um computador e até ter acesso direto na câmera, na webcam desse computador. Eles fazem isso já. Em nome da segurança contra o terrorismo já se faz isso. Em nome da segurança sanitária já tem o QR Code. Ou seja, tudo isso já é um ensaio para quê? Para o controle do inferno sobre a humanidade. E eu pergunto, e nós estamos preocupados com o quê? A gente está preocupado se o irmão abraçou a gente no dia que a gente foi na igreja. A gente está preocupado se o pastor lembrou de mandar uma mensagem para perguntar se você estava precisando de alguma coisa. Claro que esse é o nosso papel como pastor. Mas a gente tem que preocupar com outras coisas, queridos. Alinhar nosso coração e a nossa vida em Deus. Porque Jesus está voltando. Se prepara para isso.
Preste atenção em todos esses sinais que eu falei aqui para você. E alinha teu coração. Começa a avaliar o que hoje tem te afastado de Deus. O que hoje tem tentado roubar a sua salvação. Quais são as suas prioridades? Será que nós não estamos como aquelas 10 virgens que adormeceram? Eu falei quarta-feira. As 10 adormeceram, 5 prudentes e 5 loucas. 5 preparadas com azeite na lamparina e 5 despreparadas. O azeite acabou, só que as 10 adormeceram. Tudo o que está acontecendo é para acordar a gente. Se prepara, igreja. Mesmo os que estiverem preparados podem estar dormindo. E os sinais não estão nos enganando. E depois que tudo isso aconteceu, o que vai ter então? O arrebatamento da igreja. Quem vai ser arrebatado? Dá uma glória a Deus aí. Meu Deus, que desânimo é esse, gente? Vocês não vão sair nem do estacionamento com esse glória a Deus aí de vocês. Sangue de Jesus tem poder. Quem está se preparando para o arrebatamento, dá uma glória a Deus. Eu ouvi só o do Diego aí. Brincadeira. Nós precisamos estar para esse processo de preparação. Porque a igreja será arrebatada e passa pelo tribunal de Cristo. O julgamento das suas ações para receber a recompensa, o galardão. E aí haverá 7 anos de tribulação. Nos 7 anos de tribulação, já falei aqui e vou resumir para vocês. Serão 21 elementos de juízo sobre a terra. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. As 7 taças é a ira de Deus. Movimentos do céu para com a terra. Onde o mundo começa a ser julgado pela sua rejeição ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao Cristo, ao Messias. Inclusive os judeus. Depois de 7 anos de tribulação, 1/3 da humanidade, a Bíblia diz que será morta por peste, por guerra, provavelmente a 3ª Guerra Mundial. É muito provável que toda essa questão que a gente vê hoje, os anúncios das bombas atômicas venham ser acionadas nesse tempo, fome, destruição. Então 1/3 da população mundial vai ser dizimado, muitos sofrerão. A Bíblia diz que muitos se entregarão a receber a marca da besta para poder ter esse controle que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, para poder comprar, para poder vender, para poder se manter. E depois desses 7 anos, então a Bíblia diz que Jesus vem para a guerra do Armagedon, onde o anticristo vai perseguir os judeus, aqueles que se converteram ao cristianismo agora porque entenderam que o Messias já tinha vindo e eles não o tinham reconhecido. E depois de todo esse processo, então Jesus vem, a Bíblia diz, com uma espada que sai da sua boca, ele derrota o anticristo, o falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo, a besta é acorrentada, aprisionada por 1000 anos. Aí o Senhor vai trazer o seu segundo julgamento e eu encerro com isso. Aí nós vamos ver o julgamento das nações, que é o segundo julgamento do Apocalipse, que está em Mateus, capítulo 25, verso 32. Se você puder, vai comigo lá do verso 32 até o verso 41. Mateus 25, 32. Vai lá comigo. Mateus 25, 32 diz assim. Quando... Acharam aí? Será que o pessoal achou? Estou indo muito rápido? Vou balizar aqui pela Vanessa. Quando ela encontrar ali, eu sei que ela achou. Achou? Vamos lá então. Mateus 25, 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, quem é o Filho do Homem? Ai, gente, cadê vocês? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Escreve para mim quem é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Preste atenção. A primeira vinda de Jesus, que é o arrebatamento, Jesus não vem à terra. Falei sobre isso quarta-feira passada. Ele vem no céu. Aí nós vamos lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, onde ele diz que o Senhor Jesus virá ao céu, o alarido da trombeta, né, será tocado, será ouvido por todos, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos encontraremos com ele no céu. Nós vamos encontrar nos ares, amém, queridos? Quando Jesus vier na primeira vinda dele, que é o arrebatamento da igreja, ele vai sentar no trono? Não. Ele não vai sentar no trono. Por quê? Porque ele só vem para encontrar a noiva e vai levar a noiva. Então a cultura judaica, a noiva se preparava na casa dela, o noivo vinha, encontrava com a noiva dentro da casa dela, da casa dos pais dela, e ele levava a noiva para a sua casa, porque a festa do casamento era na casa do noivo.
Jesus vem fazer isso com a sua noiva, que é a igreja. Ele vem, recebe a noiva e leva a noiva para as bodas do Cordeiro, os 7 anos de bodas do Cordeiro, que é onde nós estaremos em festa com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Essa é a primeira vinda. Esta que nós temos lendo agora aqui é a segunda vinda, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Agora ele vem em glória. Agora ele vem com os anjos, e ele se assentará no seu trono da sua glória aqui na terra. E aí o texto continua. E todas as nações então serão reunidas diante dele. E então ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, e para os bodes à sua esquerda. Preste atenção, meu irmão, tudo que é ruim fica na esquerda. Pastor Anderson gosta. Quando fala de inferno à esquerda, quando fala de bode à esquerda, o que é bom é da direita, tá? Não estou fazendo nenhuma apologia política, por favor. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz aqui no verso 33, e todas as nações serão reunidas diante dele. Quem serão essas nações? Vamos voltar agora, quando vai acontecer isso? Isso vai acontecer no final da tribulação, depois da guerra do Armagedon, antes do início do governo milenar de Cristo, que será aqui na terra. Ele já vai ter trono aqui na terra, porque ele vai governar aqui. Então, quando ele estiver, na minha avaliação, restaurado toda a terra, o seu trono já está estabelecido aqui, porque ele vai governar por 1000 anos aqui na terra. Antes dele começar o seu governo, ele vai definir quem vai fazer parte deste reino. É a igreja? Não, a igreja está salva. A igreja está santificada, glorificada. Tem uma versão, inclusive, tem um texto, inclusive, em Romanos, que diz que quando Jesus vier em glória, os santos virão com ele. Quem são os santos? Nós. Então é muito provável que nós, como igreja, viremos com ele na guerra do Armagedon, agora glorificados. Então, depois que Jesus vier a esta terra e ele manifestar o seu governo, todas as pessoas que sobreviveram da tribulação, pastor Odô, que são as nações, elas agora serão julgadas. E qual que é o propósito deste julgamento? Definir quem vai fazer parte do governo de Cristo, do reino milenar, aqui na terra, não glorificado e nem santificado, com o seu corpo natural, mas se submetendo ao governo de Cristo, e quem vai ser condenado para depois ser julgado, depois de 1000 anos, que eu vou falar na semana que vem, que é o julgamento do juízo do trono branco, né, o juízo final. O julgamento das nações será apenas para aqueles que ficaram aqui na terra e não morreram na tribulação, não foram decapitados. Então nós vamos encontrar nesse período 3 grupos. São 3 tipos de povos que nós vamos encontrar depois que Jesus vier manifestar o seu governo. Os bodes, as ovelhas e os pequeninos. Vamos continuar o texto agora para você entender esses 3 grupos aqui. Para as ovelhas à sua direita e para os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção. Ele não está falando de um reino celestial e não está falando de uma pessoa que vai habitar no céu. Aqui ele não está falando com quem nasceu de novo. A igreja nasceu de novo. Ele está falando com pessoas de carne e osso que vão viver no governo aqui na terra. Vão casar, se dar em casamento e vão viver aqui na terra. Ele diz, por que que esses terão direito a viver neste governo? Ele diz, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, adoeci e vocês me visitaram, estive na prisão e foste me ver. Então os justos, aqui que ele chama aqui, as ovelhas lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, de sede, te demos de beber? Quando fomos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos no inferno, na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Porém, os que tiverem à sua esquerda, eles apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Então são 3 grupos: ovelhas, bodes e pequeninos. Quem são os pequeninos que eles serviram? Os judeus convertidos na tribulação. O que vai definir, pastor Dodô, quem vai entrar no governo de Cristo no reino milenar, ou quem será lançado no inferno junto com o diabo e os seus demônios, o que vai definir é como as nações da terra tratarão os judeus, que será o povo mais perseguido na tribulação. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você que vai ficar na tribulação.
Ah, Jesus. A pastora Annelise me olha com a cara, tipo, falando, não acredito que você falou isso, né? Vamos voltar aqui. A perseguição da tribulação não vai ser para aquele que declarou Jesus como Salvador, mas nunca levou uma vida com Cristo, porque esse nunca converteu. Se o cara converteu, nasceu de novo, ele vai para o céu, concorda comigo? Ele vai ser arrebatado, amém, queridos? Cláudio, o arrebatamento da igreja define quem nasceu de novo. Quem ficou, meu irmão, por mais que conheceu a Bíblia, por mais que frequentou a igreja, por mais que fez isso e fez aquilo, eu fiz, eles apartavam de mim, porque eu não vos conheço. Porque o que vai definir é o novo nascimento, é um espírito regenerado em Cristo. Uma vida genuína em Jesus. Então quem vai ser perseguido não é aquela igreja que não foi arrebatada e que não é mais igreja. Porque a igreja, quem é igreja, vai ser arrebatado. Quem brincou de ser igreja nunca foi. Quem vai ser perseguido nesse tempo são os judeus. Os que Jesus chama dos meus pequeninos irmãos. Esses serão perseguidos, e João, na sua revelação em Apocalipse, fala que eles serão tamanha perseguição, que Deus vai ter que transladar eles para o deserto para eles se esconderem, tamanho será a perseguição. Se você acha que a perseguição do Holocausto foi terrível para os judeus, o antissemitismo vai ser muito maior na tribulação. Muitos povos vão odiar os judeus. Por quê? Porque eles rejeitaram a Jesus. Esse é o juízo sobre a vida deles. E nesses 7 anos virão, as 2 testemunhas, que acredita-se que provavelmente possam ser Enoque ou Elias, ou Moisés e Elias. E essas 2 testemunhas vão pregar só para judeu. Arrependam-se, arrependam-se. 144 mil que nós vemos são judeus que se converterão no início da tribulação, e esses também pregarão para os judeus, para que eles venham se converter. E todo aquele judeu que se converter não vai acertar a marca da besta, e por não aceitar a marca da besta vai ser muito mais perseguido, só pelo fato dele ser judeu. Então as nações naquele momento, quem ajudar o judeu, quem vestiu o judeu, quem der guarida para o judeu, esse vai ser reconhecido como ovelha. As nações que perseguirem o judeu, as nações que oprimirem o judeu, as nações que entregarem os judeus para o governo do anticristo, esses serão os bodes. Então a pessoa diz assim, pastor, se eu não for arrebatado na igreja, eu vou ter uma segunda chance, porque se eu não aceitar a marca da besta, eu tenho lá, como é que a gente falou lá? Eu tenho a repescagem. No dia do julgamento das nações, ninguém, preste atenção, vai ser julgado porque recebeu a marca da besta ou não. Porque quem recebeu a marca da besta já foi para o inferno. Agora todo mundo vai ser julgado pela nação. Ninguém mais vai ser pelas suas obras. As suas obras definiriam salvação agora até o arrebatamento da igreja. Lá é pela nação. O cara é bonzinho, mas o Brasil no tempo de tribulação perseguiu os judeus. Ficou, meu irmão? Vai ser julgado como nação. Preste atenção no texto que eu li. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, os que ajudaram os pequeninos e os que rejeitaram os pequeninos. Ele não está dizendo, mas teve uma pessoa, o Irã perseguiu os judeus, mas teve um iraniano. Agora, meu irmão, é por nação. Agora é literalmente por povo. Este é o processo. É por povo. Os povos que perseguiram, nós vamos ver isso desde o tempo lá da Torá, lá de Números, de Deuteronômio. Quem vinha contra, Deus falava, pode eliminar. Moabita, mata todo mundo. Ah, mas tem criança, vai morrer todo mundo. Midianita, passa a espada em todos, não fica um vivo. Por quê? Porque ele não pagou pela atitude que ele teve, vai pagar pelo povo dele. Matava mulher, matava criança, matava velhos, Deus falava, elimina tudo, até o gado, tem que eliminar tudo. É o juízo. A gente olha isso e fala assim, nossa, que Deus malvado, mas aquilo apenas está tipificando também o que vai acontecer no tempo da tribulação. Então, quando vai acontecer isso? O julgamento das nações vai acontecer assim que Jesus vier para a guerra do Armagedon, vencer o exército do anticristo, aprisionar a besta, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então agora ele vai julgar as nações. Quem são essas nações, ou o que será o julgamento das nações? Daquelas nações que serviram ou acudiram Israel, ou aquelas que rejeitaram. Quem são os 3 povos que nós encontramos? Os bodes, os perseguidores, as ovelhas, os que auxiliaram, e os pequeninos, que são os judeus que também estarão aqui. Crente arrebatado vai fazer parte agora de nação. Quem será então condenado? Esses que oprimiram. Estou fazendo um resumo aqui. O absolvido, os que ajudaram. E as nações então agora, julgadas e condenadas, serão lançadas no lago de fogo. Vão morrer literalmente, serão consumidas pela ira do Senhor,
agora ele não vem como advogado, ele vem como juiz. Essas nações serão condenadas, serão lançadas no inferno e esperarão 1000 anos para um outro julgamento, que agora será o julgamento individual de cada um. Este é o processo. Esqueci de alguma coisa? Acredito que não, né? E aí depois que Jesus terminar o julgamento das nações, o que ele vai fazer? Agora ele vai manifestar o seu reino milenar para este povo, para estas nações que deram guarida para os judeus e para os judeus. Eles serão de carne, de corpo, casarão, se darão em casamento, a terra vai estar vivendo um tempo de paz, e a única coisa que essas nações terão que fazer é se submeter ao governo de Cristo. Elas terão que professar a sua submissão a Jesus como esse reino milenar, e este ambiente será um ambiente de paz. Só que nós precisamos entender que nesse tempo de 1000 anos, a Bíblia diz que depois de 1000 anos, Satanás será solto, e ele vai conseguir enganar as nações que estavam no governo milenar, e ele vai reunir o exército como areia da praia. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. Eles viveram um processo de misericórdia, mas não tem um novo nascimento. Quem nasceu de novo só foi a igreja. O arrebatamento o arrebatamento é o elemento que determina que nós nunca mais seremos condenados. Agora estamos com Cristo, amém, queridos? Aqueles que ficarem ainda terão a oportunidade de mais uma vez desobedecer e se rebelar contra o Senhor. Dentro desse reino milenar, quando eu leio o livro de Apocalipse, o que eu entendo, isso é minha avaliação, 1000 anos do reino milenar, a pessoa cometeu um pecado, Vanessa, ela está vivendo o processo do reino milenar, Jesus é o rei, o Espírito Santo fluindo com graça, ele vai ser uma fonte de graça sobre a terra, uma terra totalmente renovada, os animais não serão ferozes. A pessoa cometeu um pecado, ela cometeu um pecado de imoralidade, todas as manhãs, minha avaliação, todas as manhãs haverá julgamento. O cara cometeu um pecado no reino milenar, ele vai ser trazido para esse julgamento, será revelado o seu pecado, ele será julgado e condenado, no mesmo instante ele será consumido e será morto e enviado para o inferno naquele momento. Então será julgamento diário, só fica quem é fiel mesmo no processo. Esse é o processo do reino milenar. Então vai existir morte? Para os desobedientes vai existir morte. Depois vai haver muita graça. E depois de 1000 anos, o que vai acontecer? No próximo capítulo, quarta-feira, eu vou falar isso com vocês. O que acontece depois de 1000 anos e aí o último julgamento que nós vamos encontrar.